bom dia! Nós estamos iniciando mais um programa com a palavra. É uma alegria muito grande poder entrar na sua casa nesta manhã de terça-feira e juntos vivenciarmos este momento especial que nós temos a cada dia aqui na TV Evangelizar, a oportunidade de refletirmos a palavra de Deus. Então, eu sou a irmã Sônia Cruz, da Congregação das Irmãs Beneditinas da Divina Providência, e nós temos a alegria de mais uma vez estar aqui com vocês para refletir sobre a palavra de Deus. Então, hoje nós temos aqui o tema, nesta terça-feira, das Santas Chagas. Agora nós vamos nos aproximar ali de Jesus das Santas Chagas, e nós vamos refletir a carta de São João, o capítulo 1, versículos de 8 e 9. Então nós vamos encontrar forças para abandonar o pecado. Esse é o nosso tema. Se você ainda não pegou a sua Bíblia para poder a gente refletir, destacar este texto, então você é nosso convidado especial nesta manhã de terça-feira. Manhã fria aqui em Curitiba, mas nós vamos aquecer os nossos corações com a palavra de Deus. Então nós vamos nos aproximar de Jesus das Santas Chagas, que soube com muito afinco escutar a palavra do Pai e vivenciar com profundidade este mistério de entrega e de fuga do pecado. Então nós vamos nos aproximar aqui de Jesus e nós convidamos vocês que estão aí em casa, Centenas de cidades nos acompanhamos, nós agradecemos então essa audiência, nesse momento de nós nos aproximarmos de Deus através de Jesus das Santas Chagas. Todas as terças-feiras nós dedicamos então um tempo da nossa oração para contemplar as chagas de Jesus, e você então é nosso convidado. Essas chagas que nos livrou, nos libertou, desatou a cada um de nós dos nossos pecados. E sempre que nós nos encontrarmos em situação de pecado, nós podemos recorrer a Jesus das Santas Chagas. Então hoje nós queremos agradecer as mais de 2.000 cidades, que estão aí nos acompanhando através da rede de comunicação da TV Evangelizar. Tantas pessoas ligadinhas, quantas famílias que recebem bênçãos e graças aí da sua casa, que está acompanhando a cada um de nós, que aqui fazemos acontecer a comunicação, a evangelização através da rede Evangelizar de comunicação. Então você já pegou a sua Bíblia aí? Já preparou a primeira carta de São João, o capítulo 1, versículos 8 e 9. Nós vamos refletir então sobre encontrar forças para abandonar o pecado. Você já deixou o seu pedido de oração? Então, se você ainda não deixou o seu pedido de oração, ligue para nós, 41 3221 6060, e deixe o seu pedido de oração. Por quem você quer rezar nesta terça-feira? Qual é a sua intenção? Então, se você ainda não fez a sua ligação, não deixou o seu pedido, nós temos toda uma equipe aguardando a sua ligação, aguardando a sua mensagem, para que nós possamos rezar com você e por você nesta terça-feira. Então, refletindo, sobre encontrar forças, nós saímos de uma pandemia, encontramos forças para vencermos tantas situações, e nós queremos nos unir em oração com o Papa. Ele que pede para que nós rezemos por aqueles que, refugiando, os conflitos internos do seu país, recorrendo à Europa, e muitos destes nossos irmãos e irmãs vieram a falecer. Então, são mais de 5 milhões de pessoas, que estão aí nos acompanhando, e você é nosso convidado a rezar também por esta intenção do nosso Santo Padre, o Papa Francisco, que pede, para rezar pelas pessoas nesse naufrágio que aconteceu no Mediterrâneo. Quase 2.000 pessoas, que estão vivenciando este sofrimento, esta dor de perder os seus familiares, mas também de não alcançar os seus objetivos, que é fugir de situações de sofrimento. Então, na primeira carta de São João, nós vamos refletir então o capítulo 1, versículos 8 e 9.
que assim nos diz: se dizemos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se reconhecemos os nossos pecados, Deus aí está, fiel e justo para nos perdoar os pecados e para nos purificar de toda a iniquidade. O Papa Francisco, ele nos diz que nós devemos sempre e com muito afinco buscar o confessionário. Mas a nossa busca pelo confessionário não deve ser uma busca a um lugar que nos vai fazer ficar pior do que estávamos antes de nos aproximarmos. Pois o confessionário é o lugar da misericórdia, é o lugar do encontro com Deus. E essa palavra da carta de São João vem ao nosso encontro para reforçar para nós o quanto Deus é misericordioso para conosco. O quanto Deus tem a nos oferecer, o quanto Deus tem a nos mostrar o seu infinito amor. Mas Deus não mostra o infinito amor se nós nos escondemos dele. Aqui diz, se nós não reconhecemos os nossos pecados, Deus não está ali. Então é muito importante nós reconhecermos que somos frágeis, que somos limitados, mas que com Deus nós podemos muito mais. Deus não nos escolheu por nós sermos já santos e imaculados, mas Deus nos escolhe, nos elege a cada dia porque Ele confia em nós. Porque Ele quer dar um passo em nossa direção e fazer com que nós sejamos homens e mulheres melhores, transformadores do espaço onde nós estamos. Não é porque nós não temos pecado que Deus nos convida a cada dia a nos aproximarmos da fila da comunhão, mas sim por nos alimentarmos da comunhão, assim nos fortalecermos para nos livrarmos, dos pecados que ao longo do dia, chegam até nós, que vêm ao nosso encontro. São tantas as tentações, são tantas as ocasiões que podem nos levar ao pecado, que podem nos levar ao erro, que podem nos desviar do caminho. Mas Deus, Ele tem sempre uma mão estendida. Deus tem sempre um olhar afetuoso a dirigir a cada um de nós. Basta que nós tenhamos a coragem de batermos no peito, não só no momento do ato penitencial, na celebração da Eucaristia, mas a cada dia na nossa revisão de vida, nós nos reconhecermos pecadores e necessitados da graça, da misericórdia, do amor de Deus. É muito importante que, se nós olharmos para essa palavra, assim começa nos dizendo: se dizemos que não temos pecado, nós nos enganamos. Será que nós queremos viver em meio ao engano? Pelo contrário, nós queremos vivenciar a nossa vida à luz. E a luz que nós queremos é a luz da palavra de Deus para nos orientar, para nos conduzir, para nos mostrar o caminho. E que bom quando nós, apenas com 2 versículos para a reflexão de hoje, nós podemos olhar para a nossa vida, perceber quais são as nossas faltas, mas também qual é o caminho que nós podemos trilhar. E o caminho que nós podemos trilhar é o caminho da verdade. E Jesus, Ele mesmo afirma: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Essa tríade, Jesus está falando de si mesmo, mas Ele também quer que nós vivamos num caminho de verdade que nos leve à vida, e vida em abundância. Porque quando Jesus nos diz que nós precisamos então ter uma vida plena, essa vida plena, ela se realiza, ela se concretiza quando nós damos o primeiro passo. O caminho é fácil? Nem sempre. Mas nós podemos nos colocar diante de Deus com o coração aberto, com o coração repleto
né, para que Deus faça em nós e através de nós as suas graças. Hoje, então, reconhecer os nossos pecados não é para que nós possamos ficar deprimidos, tristes, né, agonizando. Pelo contrário, Jesus vem nos mostrar um caminho de libertação. E esta libertação nós podemos contemplar na nossa vida quando, ao nos aproximarmos do confessionário, nós saímos libertados, leves, porque nós abraçamos a misericórdia de Deus que vem ao nosso encontro. Então, que bom nós podermos olhar para a palavra de Deus, que nos convida a esse processo de conversão, esse processo de mudança de caminho, e nós nos dirigirmos ao encontro de Deus, que tem sempre para nós braços abertos, que tem sempre para nós mãos estendidas, que tem sempre para nós um olhar afetuoso. Quão bom, quão agradável é nós irmos num lugar onde nós encontramos pessoas que nos fazem felizes, pessoas que nos deixam livres, pessoas com quem nós podemos realmente compartilhar do nosso ser e do nosso viver. E reconhecer os nossos pecados e ir nos confessar, né, para falar deles, é nos direcionarmos a este espaço acolhedor que é os braços de Deus. Então, você que tem algo para perdoar na sua vida, alguma mágoa, algum ressentimento, alguma situação que ainda gera sofrimento, se liberte. Reconheça que você precisa da graça de Deus e essa verdade vai te libertar. Quando nós reconhecemos que sozinhos não damos conta, nós podemos contar com a graça de Deus, que nos liberta, com a graça de Deus que nos faz ser homens e mulheres mais santos. A santidade, como eu já disse, não é porque nós éramos os mais perfeitos da nossa casa e Deus assim nos convidou para uma missão em específico. Pelo contrário. A minha mãe sempre diz, né, quando pergunta: Dona Marina, dentre os seus 5 filhos, qual que deu mais trabalho? Ela fala o segundo, e o segundo sou eu, né? Mas Deus quis um projeto para a minha vida. E aqui estou respondendo a cada dia. Com os meus limites? Com certeza. Com as minhas dificuldades? Ali estão. Mas nós precisamos a cada dia nos colocar como a criança que se abandona nas mãos do Pai. Que se coloca, né, com toda a confiança, permitindo que Deus seja Deus em nossas vidas. Então, contemplando essa palavra que nós vamos continuar a refletir, deixe o seu pedido, ou coloque aí dentro da sua Bíblia qual é o nome da pessoa para a qual você precisa ainda, né, responder com perdão, responder com misericórdia. Então nós precisamos, como diz o tema de hoje, encontrar forças. Encontrar forças. E as forças não estão na prateleira do supermercado. As forças nós podemos encontrar na oração, nós podemos encontrar com o coração contrito diante de Deus. Então você que ainda, né, não pegou a sua Bíblia, nós vamos continuar a refletir no segundo bloco. Convido você a permanecer aqui conosco neste momento com a palavra, né, e daqui a pouquinho nós voltamos. Deixe o seu pedido de oração para que a gente possa rezar por você e com você. Voltamos aqui com o nosso momento com a palavra.
Nós estamos hoje refletindo, né, o texto da carta de São João, 1 São João, os versículos 8 e 9, no capítulo 1. E hoje nós somos convidados, então, a encontrar forças para abandonar o pecado. Então, você que está em casa, você que está nos acompanhando através, né, da Rede Evangelizar de Comunicação, muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado por estar rezando conosco nesta manhã. Então, refletindo, né, nesse nosso grande desejo de nos afastarmos, né, cada vez mais do pecado e vivermos na graça de Deus. Então, nós vamos encontrar forças para abandonar o pecado. Então, nós agradecemos as suas ligações, você que já ligou, que já deixou o seu pedido de oração, por quem você quer rezar, uma necessidade de saúde, uma necessidade financeira, de emprego. São tantas as realidades que nos afligem e, por vezes, sim, podem nos levar ao pecado. Né? O pecado especialmente da desconfiança de Deus, não permitir que Deus seja Deus em nossas vidas. Então nós vamos aqui, através deste momento com a palavra, encontrar forças para vencermos, para abandonar o pecado. Então, o que você pode fazer para abandonar o pecado? Há situações, circunstâncias, até mesmo amigos que podem nos levar ao pecado. Amigo que é amigo nos leva para Deus. Então, vamos pensar no seu círculo de amizade, as pessoas com quem você se relaciona. Será que essas pessoas estão realmente te levando para Deus? Porque onde há pecado, Deus ali não está. Então nós somos convidados a nos perguntar: quais são as nossas relações que realmente nos levam para Deus? O salmista diz que o pecado sussurra ao ímpio. E por vezes o pecado pode estar a sussurrar em nossos ouvidos e estar ganhando espaço em nossas vidas. Ele é sorrateiro, com certeza, pois ele quer que nós nos afastemos de Deus. Mas se nós, batizados e batizadas, temos convicção de qual é a nossa missão no mundo, nós sempre vamos fugir do pecado. No primeiro bloco, nós estávamos refletindo sobre a mensagem do Papa Francisco sobre a importância de nós nos aproximarmos do confessionário, que é este lugar de misericórdia. Mas há situações que podem evitar que nós cheguemos ao confessionário. Não que a confissão, que é um sacramento, não seja necessária. Sim, é muito necessária para a nossa vida, para a nossa caminhada. Mas será que nós, ao longo do nosso processo, nós não temos pecados de estimação? Assim como nós temos os animais ou algum objeto que gostamos? Será que ao longo do nosso processo nós estamos caminhando e caindo no mesmo buraco, repetindo os mesmos erros? Né? Nós precisamos tomar consciência quais são esses pecados de estimação que nós temos e que nos afasta de Deus, que fere o coração de Deus. A Bíblia diz que o pecado nos esvazia. Nós precisamos viver como homens e mulheres cheios, repletos, a transbordar de Deus. Quando nós passarmos pelas pessoas, como dizia uma das nossas fundadoras, que era chamada de a Santa Sombra, a nossa sombra, o nosso ser, possa transmitir esta santidade, possa transmitir esta presença de Deus em nós e através de nós. E Deus não consegue coabitar onde o mal reina, onde o mal está ali de forma constante. Por isso que nós precisamos, primeiramente, tomar consciência. Porque quando nós estamos conscientes, nós estamos na luz. Mas quando nós estamos vivendo de forma inconsciente, nós podemos caminhar por um mar turbulento, por uma noite escura. Ao longo desta semana nós vimos que, da semana passada nós vimos que os discípulos se encontravam em meio ao mar e o mar estava agitado e eles tiveram medo. Mas Jesus se aproxima e diz:
sou eu. Será que nós conseguimos, em meio às turbulências da vida, escutar a voz de Jesus dizendo para nós: aqui eu estou, né? Estenda as suas mãos, aqui eu estou. Porque Deus não nos abandona, mesmo que nós nos afastemos do caminho de Deus, mesmo que as nossas atitudes não mostrem, né, quem nós somos, o batismo que nós vivenciamos, Deus tem sempre um novo projeto a nos oferecer. Deus tem sempre uma nova oportunidade a nos oferecer. E aí nós nos perguntamos, o que fazemos com as oportunidades que Deus nos dá de sermos melhores? Será que nós conseguimos aproveitar estas oportunidades? Será que nós conseguimos realmente nos colocar à disposição de Deus e dizer como disse a Virgem Maria: eis aqui a serva do Senhor. A serva cumpre aquilo que diz o seu mestre. E com certeza o que Deus quer para nós, o desejo de Deus para nós, é um desejo de liberdade. É um desejo que a nossa vida seja repleta, seja plena da presença de Deus. Então que o pecado não ocupe o maior espaço nas nossas vidas. Que o pecado não reine em meio às nossas decisões. Mas que ao tomar uma decisão nós possamos olhar para o coração de Deus e perguntar: o que Deus faria no meu lugar? E a partir deste questionamento, né, desta oração profunda e silenciosa, sermos capazes de escutar qual é a vontade de Deus para nós. O que Deus deseja para o nosso viver. E assim nós vamos ter uma vida plena, uma vida em abundância. Então hoje, né, que nós somos assim impelidos para vivenciar a graça de nos afastarmos do pecado, nós também vamos pedir a graça de ter estes ouvidos atentos à voz de Deus. Porque Deus está sempre a nos falar, mas nós precisamos estar prontos para ouvir. Como o próprio Filho ouviu. A vida de Jesus não foi fácil. As decisões que Jesus precisou tomar ao longo do seu caminho não foi fácil. Mas Jesus, sabendo que o plano de Deus era muito maior, ele então assumiu. Então nós vamos nos aproximar aqui de Jesus das Santas Chagas e nós vamos contemplar ele, que foi totalmente isento do pecado. Ele que na sua vida humana foi muito humano, capaz de chorar com os que choram, sorrir com os que sorriam, mas também foi capaz de perdoar os pecadores. Em muitas situações Jesus disse: vai, os seus pecados estão perdoados. Então você que deixou o seu pedido de oração, nós colocamos aqui diante de Jesus das Santas Chagas, né? Para que ele possa levar até o Pai o seu pedido, a sua intenção. E que Jesus das Santas Chagas possa, com as suas chagas abertas, curar, purificar, transformar tudo aquilo que ainda não é graça na sua e na minha vida. Que Jesus das Santas Chagas, no seu infinito amor, possa adentrar na sua casa e fazer com que as bênçãos do Pai, Ele que é todo providência, possa assim fazer da sua vida uma vida melhor. Hoje também nós celebramos Nossa Senhora, a desatadora de nós, que a mãe e o filho, né, a desatadora de nós, ela possa desatar todos os pecados que estão aí, por vezes te afastando de Deus. Que o nó da desesperança, o nó da falta do perdão, o nó da insegurança possa ser desatado. Que Jesus nos abençoe, nos guarde e nos proteja nesta terça-feira. Amém.